Como prometido, Rosiane Carvalho está aqui nos estúdios da Band News Difusora 93.7 FM para a nossa coluna de política. Inclusive hoje nós temos entrevista especial aqui. O deputado federal Sidney Leite está nos estúdios, já se posicionando para daqui a pouquinho a gente conversar. Antes disso, Rosiane Carvalho, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia para todos os ouvintes e bom dia agora também para o deputado federal Sidney Leite, que acabou de chegar aqui no estúdio da Band, e é com ele que nós vamos conversar. Eu gostaria também de convidar você que está acompanhando pelo YouTube ou que tem o número da rádio, o número do WhatsApp, a participar dessa entrevista. Muito bem. Vamos iniciar então a entrevista. Deputado, deixa eu só me permita, por favor, pegar aqui esse microfone. Tá tudo certinho aqui, Samara? Eu vou ligar para a gente deixar ok e o deputado federal Sidney Leite conversar conosco neste momento aqui nos estúdios da Band News Difusora FM. Deputado, bom dia, seja bem-vindo conosco aqui, tudo bem? Bom dia, Rafael, bom dia, Rosiane. A Samara, que eu só vejo agora quando eu venho aqui na Band. E bom dia a todos que nos acompanham nesse momento na audiência da Band News 93.7 FM. Maravilha. Rosiane Carvalho, como sempre falo, você assina esta coluna, por favor, faça as honras para esta entrevista inicial. A minha ansiedade já começa quando você inicia a entrevista, porque eu sei que o tempo vai correr e um entrevistado como Sidney Leite, o deputado Sidney Leite, ele é importantíssimo porque a atuação do deputado Sidney Leite traz muita qualidade técnica e informações que a gente precisa saber do que está acontecendo. Eu estou louca para perguntar para ele, eu vou perguntar sobre a questão da mineração. Foi aprovada ontem no Congresso Nacional, quero ouvir a opinião dele. Na verdade, aprovada não, há um decreto do presidente da República e gostaria de ouvir a opinião dele a esse respeito. Mas eu sei também, deputado, que a maior ansiedade dos nossos ouvintes está em relação à questão política, que está muito quente os bastidores e falando sobre federação. Eu queria saber como é que o senhor está percebendo essas conversas todas sobre federação, os cálculos que o senhor acha possível. É muito complicada a reeleição este ano para os parlamentares que já estão lá na Câmara dos Deputados? Rosiane, nós, infelizmente no Brasil, a gente não consegue passar 4 anos com uma legislação eleitoral. Quando o Congresso não muda, não cria novas situações, isso parte pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. E se mudou a regra, no sentido de que antes você tinha ali o processo da coligação, não foi permitido mais a coligação. E agora, o mínimo que o partido tem que ter de voto na eleição proporcional, nesse caso, para deputado estadual e deputado federal, será de 80%. Ou assim sendo, o candidato terá que ter 20% do coeficiente eleitoral, certo? Então, esse é um cenário que se desenha. Agora, qual é a dificuldade que se impõe ao estado do Amazonas? Nós temos o maior quociente eleitoral do Brasil. Por quê? Mas São Paulo é mais de 300 mil. E aqui dá 220, 230. Desse ponto de vista é verdade. Só que São Paulo são mais de 70 vagas. E o Amazonas são 8, que já era para ter 10, certo? Então, isso torna a nossa situação diferente dos estados vizinhos, com exceção do Pará, que também são 8 vagas, e alguns outros estados do Nordeste, que tem 9, 10 vagas, E, no nosso entendimento, o que ocorre? Nós precisamos ter chapa mais forte. Porque esse é o objetivo da lei, é diminuir o número de candidatos e fortalecer os partidos, para diminuir a quantidade de partidos que nós temos no Brasil, certo? Mas nós temos um outro dado histórico, Se você pegar da eleição de 2002 a 2018, só 14 candidatos tiveram mais de 40 mil votos. Na eleição passada, só 18 tiveram acima de 20 e somente 22 tiveram acima de 10 mil. Então não tem esse candidato todo e corre risco de legenda lançar candidato e não eleger. O deputado, a gente tem observado essa movimentação toda da política e tem, inclusive, levado muita informação para os nossos ouvintes. A gente teve agora uma movimentação bastante intensa com a filiação do deputado federal Marcelo Ramos ao PSD, o seu partido. Então a gente vê mais um deputado que deve concorrer, obviamente, à reeleição, e mais um nome forte também dentro do PSD. E isso, obviamente, gera um questionamento. E agora, como é que vai ser? Tendo 2 nomes fortes de deputado federal em um mesmo partido, como que o senhor vê essa filiação do deputado federal Marcelo Ramos e como o senhor avalia essa entrada dele? E pode haver uma divisão ali dentro do partido em relação às forças em si, não em relação aos players da política ali?
Rafael, sua pergunta é interessante. Eu tive a oportunidade, né, de conviver com o deputado Marcelo Ramos quando nós fomos deputado estadual, certo? Após disso, eu ajudei e trabalhei na campanha para prefeito de Manaus. Ele era o candidato a prefeito e o então colega deputado Josué Neto, candidato a vice. E agora, nós estamos lá em Brasília, né, convivendo aí com pautas que dizem respeito ao Amazonas e à Amazônia e interesse ao Brasil. Eu trabalhei e fiz campanha pela eleição do Marcelo para vice-presidente, que é importante o Amazonas ocupar todos os espaços possíveis e o Marcelo se credenciou para isso. E o Marcelo, né, quando começou as conversas, ele foi assim do meu ponto de vista, muito decente. Né? Ele disse o seguinte: eu só entro no PSD se tiver que a essência do Sidney. Se o Sidney não concordar, eu não vou para lá para ficar guerreando e tendo problema. E eu disse: Marcelo, da minha parte, muito pelo contrário, você é muito bem-vindo, eu entendo que fortalece o partido e acredito neste modelo. Quanto mais forte a chapa, mais chance tem de eleger. Certo? São 220 mil votos. 220 mil votos. Pela sua exposição anterior, um só não consegue Não, alcançar. um só não consegue. Fortalece o PSD. Nós não temos ninguém, nenhum político aqui que consegue fazer. Então, a gente se juntando, a gente já faz um, certo? E aí tem que lutar para que a gente possa fazer a segunda vaga e poder eleger 2, ou, se a gente conseguir trazer mais nome, eleger mais gente. Porque quanto mais forte a chapa, mais competitiva a chapa fica. Então, pela sua exposição, 2 é bom para o PSD. 2 nomes fortes, porque a legenda vai ter 9 candidatos, pelo menos sendo 3 mulheres. 2 é bom. 3 é demais? Caso lá na frente, embora não seja agora a informação que se tem pública do senador Omar Aziz de que ele será candidato a deputado federal, vai desistir, diz não serei candidato ao Senado, mas se lá na frente, estrategicamente, foi importante que ele se lance como deputado federal, 3 é demais para o PSD? Deixa eu dizer uma coisa, Rosiane. Não, quanto mais forte a chapa, eu volto a dizer, fortalece o projeto. Mas o que o senador Omar tem colocado é que a candidatura dele é irreversível, né? Isso ele tem colocado de conversas informais nesse sentido, tanto aqui quanto para a direção do partido, certo? Semana passada eu tive a oportunidade de reunir com o presidente Kassab, depois da filiação do deputado Marcelo, e nós conversamos longamente sobre o cenário nacional e sobre o cenário local e o comportamento do partido. Então, ele tem colocado, inclusive, isso para a direção nacional, de que a candidatura dele é irreversível, ele é candidato ao Senado, uma candidatura majoritária. E tem trabalhado nesse sentido. Perdão, deputado. Existe alguma possibilidade de uma mudança de partido, por exemplo, para este pleito de 2022, se assim o senhor acreditar que for uma opção melhor ou não? Rafael, veja bem o seguinte, o PSD, eu costumo dizer, inclusive ontem eu respondi isso com um repórter, a gente converge na divergência, né, que estavam me perguntando sobre o apoio de um candidato a presidente da República no primeiro turno. Então nós temos deputados mais ligados à direita, deputados mais ligados à esquerda, e o que acontece? Mas a gente converge, certo? Então, nós estamos trabalhando no sentido de que a gente possa fortalecer o partido. E o PSD tem um quadro na Câmara muito qualificado, inclusive com suporte técnico das discussões que a gente faz para chegar a essa unidade. Eu confesso aqui que eu me sinto muito bem no partido que eu estou, certo? Recebi convite do PT, do MDB, de outros partidos, mas eu me sinto muito bem no PSD e não passa pela minha cabeça nesse momento sair do partido, né? Até porque nós estamos trabalhando na construção desse partido aqui no Amazonas, com as propostas, e eu particularmente tenho um bom diálogo com a presidência nacional do partido, com a liderança do partido e com os companheiros do partido. O que a gente tem percebido aqui na coluna de política é que essas conversas de alteração de partido antes até eram um pouco guiadas por uma certa simpatia, proximidade ou política ou ideológica mesmo com o partido, mas hoje, em função da federação, elas estão sendo por sobrevivência, né? Por sobrevivência. Então, sair de um partido me parece que não vai ser exatamente a motivação de você não se dar bem com o partido, né? Vai ser uma questão de cálculo por sobrevivência. Neste sentido, PT e MDB são descartáveis como possibilidades nessas possibilidades de cálculo, de chance de se eleger? Zene, eu volto a dizer, nós estamos trabalhando, né, nesse sentido, a direção do partido aqui, para a gente ter uma chapa competitiva e trabalhar para eleger o máximo possível, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. E eu me sinto muito bem no PSD,
tenho uma ótima relação, tanto a nível local quanto a nível nacional, certo? O partido não é um partido que nos impõe. E veja bem uma coisa, eu não discordo de você, né? A gente conversa muito e ouve muito no próprio plenário da Câmara as mudanças que tem que estar buscando, dizer assim, não, eu vou para ali porque ali eu me garanto, né? Pelo menos em tese. E você não está errada, né? Fusão de partido, federação de partido, busca esses projetos nacionais de partido de fortalecimento na Câmara. Por quê? Porque se sabe, né, que eleger o presidente da República é importante, mas a participação no Congresso Nacional é fundamental. E que a tendência e o projeto em que se estabeleceu, aprovado no Congresso Nacional, é justamente o fortalecimento de partido e ter bancadas mais robustas. Então, o seu posicionamento, a sua colocação, ela é correta, mas eu não tenho pretensão de sair do PSD. Uma última pergunta. Na Pode verdade, fazer, pode. pode Assim, fazer. eu queria fazer uma última pergunta sobre eleição, mas, na verdade, eu fiquei muito curiosa para saber dos bastidores desse convite. O senhor disse que foi convidado pelo PT e pelo MDB já também. Como é que se deu isso? Faz muito tempo? Se deu no nível nacional ou regional? O que o senhor pode falar? Não, todos os convites que eu tive se deu no nível local, né? Eu fui convidado pelo MDB, pelo senador Eduardo, fui convidado pelo PT com o Valdemir Santana, que é uma pessoa que eu tenho uma excelente relação, né? O deputado Silas conversou comigo para ingressar no PRB, inclusive querendo que eu conversasse com o presidente do partido naquele momento, certo? Então, esses convites surgiram, né? Oficializaram, certo? E tenho a gratidão, o carinho, o respeito de quem o convidou, né? E veja bem o seguinte, não é fácil, né? E eu digo o seguinte, Rosiane, eu acho que na política a gente tem que ter capacidade de diálogo, né? A política a gente tem que vencer pelo convencimento, e eu creio nisso. E eu não tenho dificuldade de dialogar com nenhum setor político partidário, certo? E me senti lisonjeado, né? Principalmente pelo convite do PT, né? Que é um partido de cunho ideológico, certo? Então, o qual eu tenho relação com vários colegas deputados na Câmara, né? Além do deputado José Ricardo, que é deputado federal, nosso colega pelo Amazonas. Enfim, mas foi isso que aconteceu, foram conversas nesse sentido, Rosane. Mas eu sou aquele tipo de parlamentar que dialoga e conversa com todos, certo? Então não me recuso a convidar, a dialogar, a ouvir e colocar minhas posições. Deputado, a gente fez uma entrevista aqui anteriormente, na qual a gente observou elogios ao pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Braga, e críticas ao governador Wilson Lima, que é um pré-candidato à reeleição. Há uma mudança de posicionamento, segue esse mesmo posicionamento, são dois pré-candidatos ao governo do Amazonas, né? Como que o senhor avalia isso? Olha, a eleição, hoje nós temos 4 candidatos, né? Ontem falaram que talvez tenham mais o 5º candidato, que seria o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, que estaria mudando de rota, né? Não sei se procede, e poderá sair mais candidatos. Comenta-se que o senador Plínio Valério pode colocar seu nome à disposição numa chapa para ser avaliado pela população amazonense. Agora, eu posso falar do ponto de vista político, do que a gente vê nesse momento, né? Se você me perguntasse há 3 meses atrás, eu diria que o governador Wilson Lima ele não reuniria condições nenhuma do ponto de vista político para tentar a reeleição. E principalmente no que diz respeito ao interior, ele está conseguindo trazer muitas lideranças, tanto prefeito, ex-prefeitos e outras figuras do interior para o seu grupo político. E é notório, né, a gente que anda, que conversa e fala com muita gente, tanto no interior quanto na cidade, que ações como o programa de renda mínima instituído pelo governo do estado, o reflexo do pagamento do abono para os professores, que foi uma coisa que nós votamos lá na Comissão de Educação do Novo Fundeb, e que não só o governo e a Prefeitura de Manaus, mas a grande maioria dos municípios do Amazonas pagaram isso teve reflexo, certo? E que aumentou, vamos dizer assim, a aceitação do pré-candidato ao governo do estado, o então governador Wilson Lima. Em relação ao senador Eduardo, parte dessa movimentação no interior saíram lideranças que estavam até então caminhando com o senador. E houve esse movimento. Mas o senador Eduardo Braga,
já foi de vereador a ministro, né? Governador 2 vezes, senador da República reeleito, enfim, tem uma história na política do Estado. E tem o ex-governador amazonino, né? Que o que a gente vê? Vê que ele tem aí a preferência nas pesquisas, mas em relação a isso a gente vê que dos candidatos que estão aí é o que consegue mobilizar a menor quantidade de pessoas de lideranças políticas em torno desse projeto para o governo do Estado, né? O deputado o deputado Ricardo Nicolau, né? Ele sai da eleição para prefeito e coloca seu nome. Então, eu vejo que tem muita coisa ainda para acontecer. Nós estamos em fevereiro, né? Do final de ano para cá já houve essa mudança no que diz respeito ao comportamento do governador Wilson Lima, né? E tem muita especulação também, e vamos ver se essas candidaturas se mantêm até lá, né? Se todos realmente vão ser candidatos nesse cenário. Por quê? Porque tem outras posições políticas em relação a essa questão da disputa do governo do Estado. Bom, a gente passou das 9 horas aqui já, Rose, mas você falou que queria fazer a pergunta lá sobre a mineração. Então, para a gente encerrar a entrevista aqui com o deputado federal Sidney Leite, a gente faz essa última pergunta com você, por favor. Me explica aí o que o senhor pensa a respeito desse decreto do presidente de mineração, foi bastante criticado por ambientalistas, e se ele atinge aquele grupo de pessoas que trabalham com mineração no Madeira, que foi alvo aí de muitas promessas de políticos de regularização, né? Logo depois daquela situação aqui em Autazes. Eu queria fazer um breve histórico. Essa atividade no Madeira ela é muito antiga, né? Ficou parecendo que as fotos que saíram na mídia nacional e internacional, aqui próximo a Autazes, que isso começou agora. Não, isso aí tem décadas. Lá atrás, na época então do governo Eduardo Braga, se buscou, através dos órgãos ambientais e parceria das prefeituras, fazer uma regulamentação, né, considerando ele extratores minerais, certo? Porque são pequenas estruturas. Mas isso avançou, né? Algumas pessoas vieram de Porto Velho, né? O grosso, mais de 95%, 98%, são pequenas estruturas de mineração, mas vieram algumas dragas. Ou então, já no governo do Amazoniano, na eleição suplementar, e eu trabalhei nisso, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado concedeu a licença naqueles moldes para o pequeno, para o extrator, não para a draga. E o Ministério Público Federal foi contra isso, embargou, e a Justiça vetou, né, acatou a denúncia do Ministério Público, dizendo que o órgão estadual não teria competência, certo? Mas o IBAMA delega algumas atribuições para o Estado. E no estado de Rondônia, diferente do estado do Amazonas, mas o rio é o mesmo que é Madeira, lá eles fazem essa prática. Então veja bem o seguinte, dentro daquilo que não comprometa a questão ambiental, não tenha avanço, principalmente nas questões de terras indígenas, certo? Eu entendo que a gente licenciar de forma correta, respeitando a legislação ambiental e respeitando o processo da cadeia produtiva é muito melhor. Porque você vai saber quanto de mercúrio é comprado, vai poder fiscalizar como está sendo feito todo esse processo de extração e de beneficiamento, e você acompanha a cadeia do ouro em si na comercialização. Porque hoje é muita especulação, dizendo inclusive que parte do ouro tirado no Amazonas e parte do ouro tirado na Amazônia vai para a Colômbia para lavar dinheiro do narcotráfico, certo? Porque aqui, quem lida com a questão mineral sabe que nós temos um local que se legaliza ouro, que é o município de Itaituba, vizinho a nós aqui, no estado do Pará. E aí vamos olhar o outro lado. Hoje o município de Humaitá e Manicoré, tem Novo Aripuanã e Borba também, mas eu quero citar esses dois, de 30% a 35% da economia desses municípios vem dessa extração mineral. E vamos fazer aqui um exemplo básico. No interior, uma doméstica, ganha em média R$500, certo? Essa mesma doméstica, se trabalhar como cozinheira numa balsa dessa, naquelas balsinhas, ela tira de 2 a 2.500 por mês. Então, isso tem um movimento na economia, com compra de combustível, de alimento, de equipamentos e serviços, que movimenta a economia, certo? E eu sou daqueles que defendem o seguinte, nós temos um problema hoje, que o Covid mostrou, mas que agora se agravou, que é a sequela social.
certo? Nós tínhamos antes do Auxílio Brasil, em Manaus, 130 mil famílias cadastradas no Cade Único, através da Secretaria Municipal de Assistência, à espera dos R$ 190, que estavam fora, 130 mil famílias. O Amazonas, o último dado do IBGE, nós somos o vice-campeão de pobreza. Mais de 44% da população está abaixo da linha da pobreza. Ou seja, nós tivemos um grande crescimento na receita, fruto de que as pessoas ficaram sem poder consumir serviços de modo geral, seja show, bar, restaurante, enfim. E o polo industrial, como diz o jargão popular, bombou. Tanto é que o orçamento do Estado era previsto de 22 bilhões, que a Assembleia aprovou, e a receita do Estado foi de quase 30 bilhões. Haja vista esse crescimento, certo? Mas o modelo Zona Franca não tem sido suficiente para atender o Estado como um todo, certo? Então, uma área que eu defendo, Rosiane, Rafael e Samara, é a questão mineral. Nós trabalhamos muito pela exploração do gás, que 16 blocos foram colocados à disposição e nós já conseguimos aí, 3 já vão ser destinados, certo? Mas nós temos um potencial mineral significativo. E a legislação, ela é muito atrasada. Se eu entro lá e peço uma licença de pesquisa de lava, aquilo ali fica mesmo sem ter capacidade de investimento, capacidade de licenciamento, e as pessoas ficam na burocracia, né? Entra no órgão ambiental, o órgão ambiental pede um documento, eles não devolvem para ficar trancando aquela licença, certo? Então, essa é uma riqueza significativa. Agora, é lógico, nenhum de nós somos a favor de fazer a coisa irregular, a coisa errada. Então, que diz respeito a esse decreto, no sentido da gente poder avançar. Agora, é importante que quem trabalha na atividade, os municípios e o Estado estejam envolvidos, porque a Amazonas e o Amazonas são muito grandes e nós precisamos ter a participação de todos, inclusive para fiscalizar e para fazer a coisa de forma correta. Muito bem. Deputado federal Sidney Leite, do PSD, muito obrigado pela participação, por estar conosco aqui, disponibilizar uma parte do seu tempo. Um bom dia. Obrigado. Eu que agradeço, né? A gente já começa o ano aí com a proposta do ministro Paulo Guedes de redução de IPI, e nós estamos trabalhando nisso, né? Que é uma coisa que nos preocupa muito em relação à Zona Franca de Manaus. Mas eu que agradeço, Rafael, a você, a Rosiane, a Samara, e estarei sempre à disposição para conversar não só sobre política e eleição, mas para que a gente possa falar também de economia e dos desafios que a gente enfrenta hoje e enfrentará, que o Covid está deixando isso para nós, e esses desafios estão postos e estão postos para ontem. Não dá para esperar, porque fome não espera. Muito obrigado, deputado. Rosiane Carvalho, mais uma coluna, mais uma entrevista. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a disponibilidade do deputado federal Sidney Leite, que veio aqui no estúdio da Band. Com certeza já está convidado para outras questões tão importantíssimas de serem ouvidas, também serem contestados, ser tiradas nossas dúvidas, inclusive sobre a respeito da questão da mineração. Infelizmente, o tempo acabou, passou rápido, mas a gente tratou de muito assunto importante. Até a próxima. Valeu, Rose. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação.